Olá, ouvintes, amigos. Estamos aqui para dar continuidade a mais um capítulo dessa série do livro O Sentido da Vida. Esse livro nos traz uma reflexão sobre a existência do homem. Nós estamos no capítulo 11 e esse capítulo 11 temos por título Cristo como vida no Espírito. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Cristo, ele cumpriu a redenção para que pudesse nos incluir em Deus, nos incluir na Trindade. Hoje a questão é como ele pode ser incluído em nós. Uma vez que a redenção se cumpriu, Deus, Pai, nos incluiu nele. Agora Cristo, ele quer ser incluído em nós. Como esse Cristo pode ser incluído, pode ser trabalhado para dentro de mim, de maneira real, de maneira subjetiva. Essa é a mensagem do capítulo 11 que nós vamos entrar. Vamos começar lendo um capítulo aqui. Em 2 Coríntios diz assim: assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Aqui é uma grande revelação que Paulo faz para nós. Paulo aqui nessas epístolas, ele mostra para nós que outrora os discípulos haviam conhecido a Cristo apenas segundo a carne. Segundo a carne foi a maneira que Deus usou para trazer, a sua divindade para dentro da humanidade. Deus em Cristo, ele se tornou carne, veio habitar com o homem, e esse foi o viver dos discípulos com eles. Em carne, os discípulos tendo viver com Jesus em carne, ele andou com eles. Em carne, Jesus comeu com eles, andou, chorou, sorriu. O Senhor Jesus teve uma convivência com ele. Mas esse foi um Cristo em carne, um Cristo humano. Mas em carne também, o Senhor Jesus era limitado. Ele não poderia estar a todo tempo, estar sempre com os discípulos. Em carne, o que acontecia? O Senhor se tornou limitado ao tempo e ao espaço. Ainda que os discípulos tivessem a graça de estar presencialmente com o Senhor Jesus era limitado. Não poderia estar todo o tempo com todos os discípulos. Por exemplo, ele estava com os 12. No momento em que ele foi para o monte com os 3, os 9 ficou sem a presença do Senhor. Então ali, por um tempo, o Senhor Jesus era limitado a tempo e ao espaço. Isso era um Cristo em carne. Agora Paulo, ele nos apresenta que outrora eles conheceram Jesus assim, em carne. Mas ele falou assim, só que agora não mais o conhecemos segundo a carne. Hoje nós conhecemos Cristo segundo o Espírito. Porque a carne foi a maneira que Deus usou para trazer a redenção. Trazer o Senhor Jesus para um viver humano, para morrer. Mas quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, esse Cristo que era carne se tornou o Espírito. Na morte e ressurreição do Senhor, ele se tornou o Espírito que dá vida para habitar dentro de nós. Hoje, como Espírito, ele quer habitar dentro de mim e dentro de você. Não mais temos um Cristo apenas em carne, agora temos um Cristo que é o Espírito. Se hoje nós tivéssemos ainda um Cristo em carne, não poderia estar a todo tempo conosco. Por exemplo, hoje, se ele estivesse comigo, ele não estaria com você. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou Espírito. Hoje ele pode habitar em mim, ele pode habitar em você. Essa foi a grande salvação de Deus. Isso foi a razão da salvação do Senhor, da sua morte e ressurreição. A morte do Senhor não foi apenas para me perdoar dos meus pecados, mas foi para que Cristo se tornasse o Espírito e como Espírito hoje ele pudesse habitar em mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Que grande salvação o Senhor preparou para nós por meio da sua morte e ressurreição. Aqui no livro também, ele nos apresenta que o Senhor Jesus, no livro de João, ele sempre preparava já os discípulos para isso. Ele sempre mostrava, é necessário que eu vá e que ele venha. O Senhor sempre mostrava, ele vem como ele mesmo havia de ir e haveria de voltar. Então ali o Senhor rogava ao Pai para que nós alcançássemos também essa unidade. Nós conhecêssemos o Senhor como Espírito. E como Espírito eles pudessem habitar dentro deles. Os discípulos, eles conheceram melhor o Senhor quando o Senhor Jesus se tornou Espírito, que pôde habitar dentro deles. Aqui nas epístolas aqui
Nos evangelhos de João, por exemplo, quando Jesus apresenta o Consolador, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui mostra que Jesus ele já tinha um rogo. Jesus já orava para que isso acontecesse. Ele já orava para que, quando ele fosse, que voltasse, eles recebessem o outro Consolador. Quando fala outro, é porque já existia um Consolador. Então aqui o Senhor Jesus já mostra que ele mesmo ia e ele mesmo voltaria. Ele já era o Consolador, que ele iria e voltaria, a fim de habitar para sempre com eles. Agora o Senhor Jesus não mais é limitado ao tempo e ao espaço. No 17 ele fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Né? Então ele fala assim: vocês conhecem o Espírito, que é o Espírito da verdade, que na outra tradução fala Espírito da realidade. Quando Jesus se tornou o Espírito, irmãos, isso é real para nós. Hoje não apenas conhecemos isso como uma verdade, mas como uma realidade. Cristo se tornando o nosso Espírito, isso é real para nós. Isso nos dá fundamento à nossa fé. Sem esse Cristo habitando dentro de nós, a nossa fé é apenas uma crença. Mas quando nós temos a realidade que Cristo hoje, ele habita no meu espírito, isso fortalece a minha fé. Isso traz a minha fé relevante, faz a minha fé real e verdadeira. No 18 ele fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui Jesus também apresenta que ele volta como Pai. Não só apenas como Espírito, mas também como Pai. Ou seja, Jesus, o Espírito e o Pai, a Trindade, voltaria a fim de habitar dentro do homem, habitar em nós, né? E no 19 afirma, para encerrar, diz assim: ainda por um pouco e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então aqui a promessa do Senhor, quando ele fosse por meio da sua morte, é que ele voltaria como Espírito e habitaria em vós. Então a vontade do Senhor não está conosco do lado, mas está em mim. Em mim é dentro de mim. O Senhor quer estar dentro de você. Então, querido leitor, que Cristo você tem? Qual é o Cristo hoje para você? É um Cristo ainda em carne ou é um Cristo em espírito? Eu creio que hoje o Senhor, ele quer habitar dentro de você. Quando você chama, quando você invoca o nome do Senhor, você diz: ó Senhor Jesus, ele como espírito, ele está totalmente acessível. Como espírito, ele vem habitar dentro de você. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito. Vir e habitar dentro de você. Se você gostou dessa mensagem, você dê o seu joinha, você se inscreva se ainda não for inscrito, ative o sininho para você receber mais notificações, mais mensagens que vão edificar a sua vida, como esta, tá? Eu desejo de todo o coração que você seja abençoado e que o Senhor Jesus, que é o Espírito da verdade, da realidade, possa vir habitar dentro de você. Não apenas estar com você, mas habitar dentro de você, o Deus triuno. E que Deus te abençoe. Amém.